dia, graça e paz, a paz do Senhor. Estamos novamente juntos, mais um domingo, com tanta palavra abençoada, abertura, louvor, e agora a parte das ofertas, do dízimo. Então, graças a Deus, Deus sempre está nos ensinando, está mostrando para todos nós que a palavra dele é viva, não é viva só no passado, mas é viva no presente, dando continuidade sempre para o futuro. E aí, a gente agora vai num momento especial. Não todos os momentos são especiais, mas esse momento é onde a gente aprende a palavra de Deus, onde se aprofunda, onde a gente não tem aquele tempo durante a semana, às vezes, de fazer o nosso devocional, de parar aquele 5, 10, 15, 20, 30 minutos, de repente, que você tira para fazer um devocional e você não tem tempo, porque sua vida é muito corrida. E aí, nesse contexto todo, você só tem aquele momento do almoço, do jantar, que só faz a oração. E você não tem tempo para meditar. Então, domingo é um dia que a gente tem que meditar na palavra, a gente tem que aprofundar a palavra, a gente tem que realmente alicerçar a nossa vida na palavra de Deus. Obrigado. Hoje o tema, antes de ir para o texto que a gente vai utilizar, o tema hoje, ou o título hoje, vai ser a oração mais honesta do mundo. Você já fez uma oração mais honesta do mundo para Deus? Em todo o seu coração você fala assim: Deus, é a oração mais honesta que eu estou fazendo agora, essa daqui para o Senhor, estou colocando nas tuas mãos. Você já fez? Ou pelo menos você acredita, como eu também acredito, que já fiz uma oração tão honesta para Deus? E aqui na palavra a gente vai aprender hoje. Mas antes de entrar nesse texto, que é tão belo, tão bonito, a gente tem que sempre fazer pergunta. Que oração é essa oração mais honesta do mundo? Então você vai pregar em cima do Pai Nosso? Não merece. Mas a pergunta antes, para a gente saber essa oração mais honesta, é o seguinte: você já se sentiu no limite da sua vida? No limite de todos os sentidos. Todos, no limite, está ali, naquela linha tênue de você subtar tudo, a sua cabeça, a sua alma, tudo que tem, você ficar nervoso ou nervosa e você chutar, como a gente fala no Brasil, chutar o balde para bem distante. Você já chegou perto desse limite ou nesse limite? Muitas vezes, essa vai ter verdade, boa. Então, nessa situação, muitas vezes a gente chega. Mas você, muitas vezes também, chega a pensar assim, aquele ponto que você vê a exigência do trabalho, da sua profissão, do seu curso, seja técnico, seja de faculdade, seja a exigência da própria família, a exigência dos amigos, dos colegas, que aí esse limite se transforma numa onda. E essa onda chega ao limite de você sentir assim: estou me afogando. Não estou conseguindo respirar. Estou no limite onde eu estou aqui estendendo a mão para alguém me socorrer, o guarda-vidas, salva-vidas, o nome que for, o socorrista. Alguém tem que chegar até o próprio Cristo, ele tem que fazer como fez com Pedro, estender e segurar a mão dele e puxar. Você já chegou nessa situação, a esse ponto que as exigências de tudo da vida já te cobrem demais, vem que nem uma onda tentando te afogar? Ah, com certeza já. Com certeza. Com certeza. E aí nessa situação você pensa assim: mas André, pastor André, eu faço certo, eu tento fazer o certo, eu sou uma boa pessoa, mas por dentro de mim eu pareço um vulcão em erupção. Quer dizer, eu pareço que eu quero explodir, mas ao mesmo tempo que eu quero explodir, eu não tenho mais força nem para explodir. E aí você chega ao ponto de falar assim: eu não aguento mais. Eu não aguento mais. A minha vida está difícil, está complexa, está complicada. Você já parou para pensar assim?
E aí você vai ver nessa passagem, Lucas, Maria, por favor, capítulo 17, versículos de 1 a 19. Eu não vou ler todos, porque a gente vai, de uma forma expositiva, a gente vai tentando aqui delinear, como eu sempre faço, tanto aplicações como também o contexto ali, tá bom? Então, é muito extenso, para não ficar muito longa a passagem, também cansativa, todo mundo se sentir cansativo, só deixe aberta a sua Bíblia em Lucas, capítulo 17, e aí você coloca o versículo base, o versículo chave para todos nós, vai ser o versículo 5. Versículo 5 já está aqui atrás? Então tá lá. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Vou repetir de novo. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Você vê algo tão interessante. Jesus, que a gente vai discorrer aqui, Jesus com seu olhar tão sereno, tão gracioso, tão amoroso, tão sublime, um olhar pacífico, onde ele olhou para os discípulos apóstolos e ele começa a mostrar qual é a vertente, qual é a direção, qual é o posicionamento dentro do reino de Deus. E nessa situação, Jesus ele começa a mostrar esse padrão do reino de Deus, ele fala de uma forma pura, de uma forma só que intensa, uma forma radical. Como o próprio John Stott fala, discípulo radical. Jesus fala de uma forma extremamente radical, onde ele tira do eixo os discípulos apóstolos, ele tira do eixo todos eles, mostrando que o reino do mundo é diferente do reino de Deus. O padrão do mundo é diferente do padrão de Deus. E muitas vezes a gente quer se espelhar no padrão do mundo e a gente, por dentro de nós, a gente sofre, querendo fazer algo que não é só uma frase que os discípulos apóstolos falaram, como a gente fala no século XXI. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. Eu vou me esforçar, eu vou dar de tudo para ser o melhor discípulo, para ser o melhor servo do Senhor. Não. Eles gritaram dentro deles o grito de socorro, de uma oração mais honesta que teve: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Está difícil. O que o Senhor está explicando aqui está praticamente impossível. E aí você vai ver que essa oração, ela nasce de uma limitação da força humana. Então a força humana, ela chegou no seu limite. Como eu fiz a pergunta inicial, você já se sentiu no limite? Você chegou no limite? Você não tem mais força? É agora que quando você grita, você fala para o Senhor Jesus, você está abrindo o seu coração e você está fazendo a oração mais honesta do mundo, onde você não tem mais força, você não tem mais conhecimento, a sua razão, ela muda e você fala: Senhor, aumenta-nos a fé. E aí você vai descobrir agora, junto comigo nessa manhã, alguns pontozinhos para que a gente possa praticar uma oração honesta diante de Deus. E como essa prática dessa oração, ela está envolvendo o quê? Que padrão que esse que Jesus está buscando ou ensinando para todos nós como mestre, como Senhor e como Salvador? E aí ele vai lá. Versículo 1, versículo 1 e 2. Você aí agora pode acompanhando aqui, tá, Mário? Por favor. Então tá, primeiro ponto, o peso da nossa influência. Versículo 1 e 2. Jesus disse aos seus discípulos, e a minha versão é Nova Almeida Atualizada, eu voltei para ela, tá? É inevitável que existam pedras de tropeço, mas ai de quem é responsável por elas. Seria melhor para que uma pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse atirado no mar do que fazer tropeçar um destes pequeninos.
Então, a primeira situação que a gente observa aqui é o peso da influência. Por isso que eles gritam para Jesus, aumenta-nos a fé. Porque a influência no meio do Antigo Oriente era muito grande. Quanto mais dinheiro, quanto mais poder, quanto mais status, quanto mais até a sua vestimenta era mais bonita, mais você embelezava os olhos do outro, ou das outras pessoas ou da sociedade. Então aquilo ali, à vista dos outros, era muito fixe. Ele está sendo abençoado ou por Yahvé, ou está sendo abençoado pelos deuses do panteão grego ou do panteão romano. Então, para Jesus, ele está falando o seguinte: calma, vocês estão olhando para a sociedade, vocês estão preocupados com essa sociedade tão pecaminosa, tão equivocada, que não sabe quem é o Deus Criador, que eles adoram esses deuses de barro e de pedra, e eles não sabem quem criou todas as coisas, até os átomos que estão ali, que Jesus não falou isso, mas até tudo que está envolvendo, isso daí foi tudo criado pelo Pai. E nessa situação ele está falando o seguinte: olha, a vida de vocês é o tempo todo observada. Por isso que no futuro, Paulo vai falar o seguinte: sejam meus imitadores como eu fui de Cristo, porque a nossa vida, ela é um livro que na verdade ela reflete como um espelho a própria Bíblia. Como a gente pode falar que é discípulo de Cristo se a gente não imita, não consegue chegar ao ponto de ser a imagem e semelhança do Filho amado de Deus, que é o próprio Jesus Cristo? Porque nós somos arrogantes, somos prepotentes, somos orgulhosos e olhamos muitas vezes para o nosso próprio umbigo. E aí a gente fica nessa situação onde cada ação nossa, cada atitude nossa e até cada omissão nossa é observada. Então a gente pode trazer uma pessoa para a vida, como ao mesmo tempo a gente pode trazer para a morte. E Jesus, ele usa algo tão top hoje, depois que a gente estuda. Mas você imagina aos olhos daqueles discípulos, que é chamado pelo evangelista Lucas de apóstolos. Ele não está falando para o mundo, ele está falando para os irmãos, está falando aqui para hoje igreja, está falando para nós. Ele está falando assim: olha, eles estão falando assim: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta porque está difícil. Mas Jesus, ele usa algo chocante. Ele pega e fala assim: olha, está vendo a pedra de moinho? A pedra de moinho naquele tempo, ela era artesanal. A pessoa fazia uma pedra mais ou menos redondazinha, né? Mais ou menos circular, bonitinha, mas de uma forma artesanal. Hoje não, hoje tem um laser que você, qualquer coisa, ele pode fazer o corte de uma maneira perfeita. E aí você imagina, Jesus está falando de uma pedra artesanal, onde ela media mais ou menos entre 50 a 55 centímetros, onde ela tinha mais ou menos uns 12 centímetros de altura, e ela pesava mais ou menos um saco de cimento, 30 quilos. E Jesus está usando de uma forma tão absurda aos olhos deles o seguinte: se você fizer tropeçar esses pequeninos, a ideia aqui é de vulneráveis, de pessoas que não têm conhecimento de Deus. Então você amarra essa corda com essa pedra de moinho e você joga no mar, porque é melhor você morrer lá do que você ir no juízo com a minha mão. Você está vendo a profundidade disso daqui. É a mesma situação onde você chega com um pai que fica a semana toda ensinando devocional, oração, pega a Bíblia, fala tudo direitinho e fala sobre honestidade, semana da honestidade. Como eu estou lá no meu canal, jornadas da libertação, jornada não sei o quê, então jornada da honestidade. E aí você chega a semana toda, só que o pai tem um mercadinho. E o pai, na hora que chega uma pessoa e vai lá comprar um pão carcaça, ou cebola, ou da avó, e aí ele não tem troco, ou chega assim, essa é a minha nota, e aí a pessoa chega lá e dá fala assim: vê que você tem de troco, e aí a pessoa dá um troco a menos. Ela praticamente pegou, e aí chega
e fala assim para o filho: filho, foi sorte. Isso foi sorte. A pessoa deixou aqui como oferta. Não, isso é desonestidade. Honestidade é você chegar, em qualquer momento é melhor eu sofrer o dano do que a outra pessoa. E muitas vezes isso eu estou falando porque é um exemplo que eu vi no Brasil e já vi aqui em Portugal. Situações muito parecidas. E eu usei a mesma situação da padaria, do pão, porque no Brasil foi o pão e aqui em Portugal foi o pão. Então não é cultura, não é cor, é atitude pecaminosa dentro de nós. Essa situação que Jesus está falando, se você faz tropeçar, não adianta a semana, a jornada da honestidade e você fazer tropeçar o seu filho olhando e vendo, meu pai é um mentiroso. E por isso que Jesus o tempo todo, ele circunda e fala que Deus é bom, Deus não muda, Deus não faz o que é errado, Deus não tenta ninguém, a gente vê isso até em Tiago falando também. E as pessoas querem jogar a culpa em Deus, e a culpa não é de Deus, a culpa é nossa. Porque muitas vezes a gente quer fazer o que nosso prazer, a nossa cobiça, a nossa satisfação, ela deseja. E Jesus está falando, olha, toma cuidado. Se você faz tropeçar, amarra a pedra de moinho e joga no mar. Porque você está errado. E os discípulos apóstolos, aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. Porque está difícil. A sociedade fala uma coisa e o Senhor está falando outra. Uma inversão aqui total. E aí você fala assim, André, como eu posso praticar isso? Você tem que fazer, você já ouviu falar? Claro que já. Auditoria. Auditoria é um grupo de pessoas, normalmente 99,99% tem que ser fora da empresa e muitos contratam até empresas terceirizadas para fazer auditoria de inventários e tantas outras coisas. E você tem que fazer auditoria na sua vida. É uma auditoria da influência. Como é a auditoria da influência? Fala comigo, André. Como é essa auditoria da influência? Você chega, Espírito Santo, o Senhor é totalmente perfeito, então faça uma auditoria. Eu falo mal do meu chefe o tempo todo? Eu falo mal, eu fofoco das pessoas o tempo todo? Na hora, eu falo isso porque eu preciso me policiar o tempo todo no trânsito. Eu sou uma pessoa calma, mas no trânsito, às vezes aparece um velho Adão e fala assim, eu estou vivo, acorda, velho André, e reclama, buzina, apita, acelera esse carro. E aí muitas vezes, Deus usando a minha esposa fala, calma, não faça isso. Por isso que é bom casar com uma mulher sábia, né? E do lado ela, usada pelo Espírito Santo, não faça isso. E eu respiro fundo e eu falo, Senhor, me acalma. Eu estou falando porque eu faço auditoria todos os dias. Todos os dias. E você também tem que fazer auditoria para você ver se a minha vida, a sua vida, está tornando a vida das outras pessoas mais fáceis ou mais difíceis de aproximar, sabe de quem? Não é de mim, é de Jesus Cristo. Porque se você vê hoje no contexto social nosso, o que as pessoas falam? Falam que eu não vou para a igreja, eu não vou para esse Cristo, por quê? Pessoas adulteram, pessoas roubam, pessoas mentem, e tudo dentro da onde? Do corpo de Cristo. Então a gente está dificultando ainda mais, de vez de facilitar, a gente dificulta mais a vinda das pessoas para Cristo. Por quê? As pessoas não querem fazer auditoria na vida. Porque a auditoria na vida é isso que aconteceu com esses discípulos apóstolos. Eles falam o seguinte, aumenta-nos a fé. Não dá, não dá, é difícil, é complicado. E aí você também, depois da auditoria, você vai fazer uma oração, claro, uma oração para que você não seja pedra de tropeço na vida de ninguém, de ninguém. Se você
tá? Você tem que bater uma dúvida. Olha, para mim, não é para mim, a palavra de Deus está assim, assim, assado. Você vai perguntar, Espírito Santo, eu vou fazer essa pessoa tropeçar? Se em algum momento seu coração falar, vai, pronto, acabou, não faça. Não faça. Acabou, é simples assim. E aí, por isso que eu utilizei. Paulo fala de uma forma tão intensa, colocando uma responsabilidade tão grande. Sejam meus imitadores, como eu fui de Cristo. E ele não está falando aqui de bênçãos materiais, porque ele foi um grande fariseu, um grande, eu vou colocar teólogo, tá? Mas não tinha teologia naquela altura, mas ele é um grande conhecedor da escritura hebraica, e nessa situação ele fala assim, não é isso daí para mim é esterco, é perda, para mim é conhecimento de Cristo, essa é a luz que traz vida para mim, no sofrimento, na abastança, na altura, na profundidade, é isso que traz. E aí você fica assim, André, então por isso que tem muita influência, muito youtuber, muito tiktoker, muito Instagram, porque estão influenciando, e o povo de Deus, eu pergunto para mim e para você, estamos influenciando bem ou mal? É uma pergunta dura, uma pergunta que dói no fundo do nosso coração, porque a gente deveria ser imagem e semelhança de Jesus. E muitas vezes, me desculpe falar, a igreja de Cristo no contexto mundial tem sido mais imagem e semelhança do próprio diabo, acusando e falando mal dos outros, e não amando e levando a graça de Jesus para os outros. E aí você pensa assim, André, essa situação de influenciar os outros é uma tarefa gigantesca. Você acabou de falar, é uma tarefa. É uma tarefa, sabe de quem? De servos, de embaixadores que somos nós. Então, se é uma tarefa, é um trabalho. Então, você não trabalha para você ganhar dinheiro no reino de Deus. Você trabalha porque você é servo. Porque nós somos servos. E trabalhamos por amor, por gratidão ao nosso Senhor. E aí, nessa situação, você fala, é gigantesca. É gigantesca. Só que Jesus vira para nós e ele não para aí. Ele não para. Por isso que os discípulos apóstolos, né, os apóstolos, eles falam assim, aumenta-nos a fé. Vamos para o versículo 3 e 4? Vamos lá? Você colocou aqui, Maia, por favor? Tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda. Se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e 7 vezes vier para lhe dizer, estou arrependido, perdoe-lhe. Segundo ponto, o desafio da misericórdia. Aí você vai gritar, aumenta-nos a fé. Olha que coisa doida. Você imagina o olhar dos apóstolos, seguidores de Cristo. Nós somos seguidores de Cristo. Olha o olhar deles. Jesus defere, ele dá, ele lança um golpe. Aí você vai colocar jab, uppercut, o nome que você quiser, na boca do estômago, no queixo. Isso daqui foi praticamente o nocaute. O nocaute nos apóstolos. Aí você fala, mas 2000 anos atrás, mas tem sido um nocaute nosso, hoje em dia. Porque no reino de Deus a gente tem que perdoar. E se você observar, hoje é ensinado, pode entrar no YouTube, entra no Instagram, entra no TikTok, você vai ver rios de grandes pastores falando, olha, você perdoa, você não precisa conviver, você muda de calçada, você faz isso, pessoal, me desculpa. Jesus está sendo explícito aqui, olha, o perdão não é só para aquelas pessoas lá de fora, não. Perdão aqui, ó, tenham cuidado. Se o seu irmão pecar, ele está falando o seguinte, olha, pessoas que me conhecem, pessoas que se dizem meus discípulos, que fazem sinais e prodígios em meu nome, que faz tudo em meu nome, que prega de uma forma expositiva, fazem tudo quase perfeito.
Mas eles vão errar. Eles vão errar. E se eles se arrependerem, você vai ter que perdoar, André. Você não vai mudar de calçada. Você não vai mudar no corredor do supermercado e falar: ih, vem aquele irmão, aquela irmã daquela igreja, ou da pessoa que saiu dessa igreja ou daquela igreja. Não! Você vai naquele corredor porque você precisa comprar aquele produto naquele corredor e você vai cumprimentar a pessoa naquele corredor. E aí você fala: André, é um cenário louco, porque a pessoa errou comigo, ela errou uma, errou duas, errou três, que nem vão dizer, exemplo básico, pessoas que já tiveram empresas. Nós tivemos empresas no Brasil. E nessa situação você tem de repente um sócio ou uma sócia. E aquela pessoa pega o dinheiro, um pouquinho daqui para viajar, um pouquinho dali, um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Só que a pessoa chega o tempo todo: olha, eu me arrependo, eu peço perdão. Você vai perdoar? Claro que vai perdoar. Claro que vai perdoar. Jesus aqui no versículo, ele não está falando você vai confiar. Ele está falando você vai perdoar. Porque o perdão é uma sacola bem pesada e sem alça, onde você pega, uma sacola não, uma mala. Você já pegou aquela mala de 23 quilos? Ela hoje tem rodinha, não tem rodinha que você fica puxando no aeroporto, é a coisa mais linda. Aí na hora que aquela rodinha ela parte, você fica aí: por que aconteceu isso, Jesus? E aí você vai puxando ela meio capenga, assim como a gente fala no Brasil, meio torta. E aí, se ela não tiver as 4 rodinhas, você vai ter que fazer o quê? Carregar. Então você carrega 23 quilos se você não tiver força. E aí eu ainda faço pior: tira a alça dela. Como você vai ter que carregar ela? Pegando ela assim, fazendo isso, não é isso? Ou colocando no ombro. Todos aguentam? Uns podem aguentar, outros não. O peso, quando a gente não perdoa, é isso. É você sofrer de manhã no pequeno almoço, sofrer no almoço, sofrer na pausa da tarde, pro cafezinho, sofrer no jantar e sofrer na ceia da noite. E você dormir sonhando e tendo pesadelo com aquela pessoa. Essa é a essência da falta de perdão, que você não perdoa ou eu não perdoo. E aí Jesus está falando, aí você grita lá dentro: mas Senhor Jesus, Ele vai me abusar de novo. Ele vai abusar da minha boa vontade. Mas Jesus também falou: a gente tem que ser simples como as pombas, mas prudente e astuto como a serpente. Ele não está falando em nenhum momento que você não se tem que, agora eu confio novamente. Não. Ele está falando o seguinte: você tem que perdoar. Da mesma forma que está lá no Pai Nosso, que eu já ensinei a vocês, perdoa todas as dívidas, como o próprio Deus Pai perdoou. Perdão é jogar no mar do esquecimento. É você lembrar daquela dor e ela não ser mais dor. É aquela ferida que você olha, ela está aberta, porque eu não confio, mas ela não traz mais dor para você. Isso é o perdão bíblico. E aí você fica assim: André, mas é difícil. É difícil, por isso que eles gritam dentro deles: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E hoje a igreja cristã tem levantado baita de grandes muros, divisões, não só entre a sociedade e a igreja cristã, mas principalmente dentro da própria igreja, onde associações, convenções, denominações, elas levantam barreiras. E na verdade, o perdão não é levantar barreiras, muros. O perdão é uma ponte. É uma ponte onde você liga você, a pessoa e Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, se eu ou você temos levantado muros, olha, pega um martelo e derruba esses muros. E se só vai conseguir
derrubar, na hora que perdoar. Na hora que realmente colocar. E aí você vai falar assim: André, e como eu posso colocar em prática isso agora no século XXI, há 2000 anos depois? Porque aqui ele falou, você também explicou mais ou menos, tem uma ideia, mas como eu posso colocar? Claro, a forma mais fácil que nós temos que ter é o quê? Escrever. Porque muitas vezes as palavras elas falham. A gente não consegue falar quando a gente está muito machucado, muito magoado, chegando ao ponto de estar aleijado. A gente não fala. As palavras elas não saem. Os fonemas elas ficam encrostadas dentro da boca. Ou na verdade, na garganta, porque a garganta ela nos faz chorar. E aí, a forma mais fácil, aplicando para hoje, pega uma folha de caderno, escreve. Quem você magoou, quem você machucou, quem falta perdoar. Seja pai, seja mãe, seja avó, seja tio, seja quem for, libere esse perdão. Tira esse peso dos 23 quilos sem rodinha e sem alça da sua vida e da minha vida, para que a gente possa viver e viver a plenitude do Espírito Santo em nós. E aí você fica assim, André, é difícil? É difícil. Por isso que o perdão não é um sentimento, é uma decisão. É uma decisão. É você tomar a decisão de perdoar. E isso daí só vem de Deus. Não vem da nossa força humana. Por isso que os apóstolos gritaram: aumenta-nos a fé. E aí você fala assim: André, é muito difícil. Vamos lá para o versículo 5 de novo. O ponto 3 é o reconhecimento da nossa falência. Da nossa falência como seres humanos. Como somos tão pequenos, tão fracos. Porque muitas vezes, ou a maioria das vezes, filosoficamente falando, a sociedade nos ensina o quê? Perdoar. Amar é fraqueza, é um sentimento de fraqueza. Você pode prestar atenção que antigamente o Superman, todo mundo lembra do Superman? O da capa vermelha, da roupinha colada azul, aquele cuecão, aquela sunga, como fala no Brasil, vermelha, o cinto amarelo, aquele símbolo S no peito. Todo mundo lembra dele? Bonito, né? Antigamente, quando ele saía voando e aparecia uma pedra chamada Kryptonita, era a fraqueza dele. Agora sai um novo filme do Superman. Sabe qual é a fraqueza dele? Amar. Amar. Não é mais a Kryptonita somente. É amar. Amar muitas pessoas. Você lembra de alguma coisa parecida na Bíblia? O próprio Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E todos acham que Deus é fraco. Deus não é fraco. Deus é muito forte. Deus é muito forte. E você perdoar, você amar, é uma atitude de força. E é força não em você, é força em Deus. Em Deus. E por isso que eu coloco esse subtítulo no ponto 3, reconhecimento da nossa falência. Quer dizer, que nem uma empresa, quando ela vai uma derrocada descendo, ela não tem mais como pagar seus funcionários, os seus colaboradores, ela não tem como mais fazer nada. Ela já pegou todos os empréstimos, ela fez de tudo, ela entrou em falência. É o que está acontecendo aqui. E aí, quando a gente vê, quando a gente é esmagado pelo peso, que a gente acha que está tudo bem, o jeito que a gente vive com Jesus, mas quando a gente é esmagado pela verdade bíblica do padrão divino, que Jesus nos ensina como mestre, a única forma que os discípulos têm naquele momento é a oração mais honesta do mundo: aumenta-nos a fé. É essa daí. É a admissão, tipo, ele admite, eu estou admitindo nesse exato momento, Senhor Jesus, que eu não consigo ser
a influência, o influenciador, o influencer, que o nome que você quiser colocar, um bom testemunho para as pessoas, porque eu sou uma pessoa equivocada, porque eu olho para dentro de mim mesmo. Aí ele vai mais à frente e fala assim: Senhor Jesus, eu não consigo perdoar as pessoas, eu não consigo ter esse amor gracioso, misericordioso, esse amor leal, esse amor inatingível, esse amor infinito, eu não consigo. E aí eles falam para a pessoa certa. Sabe para quem? Para Jesus. Então os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta-nos a fé. Só tu que pode aumentar a nossa fé. Só tu que tem a palavra de vida eterna. Só o Senhor que pode aumentar a fé. Só o Senhor. E aí você pensa assim: André, mas nessa situação é difícil? É difícil. É como aquela pessoa que tem que fazer um transplante de coração. Ela sabe que o seu coração está entrando em falência. O órgão ele já não está batendo como deveria bater. Ele não está levando sangue para onde deveria levar com aquela força, com aquela energia toda. Então está entrando em falência dos órgãos. E aí você vai falar para si mesmo, como a sociedade ensina: não, tenha um pensamento positivo. Acorde com o pé direito falando: eu consigo, eu sou melhor, eu sou tudo. Tudo conspira para mim. Eu tenho toda energia. A tua energia com certeza não vai fazer esse coração voltar a bombear como deveria bombear. Então quer dizer o seguinte: o paciente precisa ser transplantado. Ele precisa de um coração novo. No caso, a gente precisa, de repente, de um médico do São Bernardo ou de qualquer hospital do mundo. Mas na casa espiritual, a gente precisa de Jesus. Ele é o médico dos médicos. É só Ele que pode trazer um coração novo, onde a nossa imagem vai ser a igual a dele, sermos discípulos dele, sermos embaixadores dele, termos o fruto do Espírito. A gente vai conseguir perdoar as pessoas porque Ele está colocando um novo coração. É isso daí. E aí você fala: André, e a prática? E a prática? Eu preciso, 2000 anos depois eu preciso, estou no século 21, eu preciso. Ora com honestidade. Fala com Ele. A gente tem que parar de ser muitas vezes, como foi utilizado, não sei se foi pelo João, pela Luana, essa situação da hipocrisia. Essa situação do fariseu. Nós somos muito religiosos. Quer dizer, na verdade, todos nós somos religiosos, porque cumprimos horário, temos a abertura de culto, temos louvor, temos a parte do ofertório, temos a palavra de Deus, temos toda essa parte religiosa. Sim, todos nós somos religiosos, mas não temos religiosidade. E religiosidade é o extremado do religioso. É aquela pessoa que coloca o religioso dele acima de tudo. Ele quer cumprir os 10 mandamentos perfeitamente. E por isso que Paulo fala muito bem: não tem ninguém que consiga. E não tem ninguém que consiga. E aí você vai falar: então você tem que chegar sem fingir para Deus, sem ser um hipócrita, sem ser um fariseu, um escriba. Chega e rasga o coração. Rasga, fala com Ele. Se tiver que chorar, chore. Chorar é bom demais. No Brasil a gente tem uma frase: chorar lava a alma. E lava mesmo. Sai aquele peso dos 23 quilos lá, onde você está, sabe, lá, chorando, sabe para quem? Para o nosso Pai. É aquele que pode secar nossa lágrima. Ele pega, não é um lencinho bonitinho, ele pega a própria mão dele e vai com o dedo lá e seca a minha e a sua lágrima. Então você está chorando a noite toda, mas você vai ter alegria pelo amanhecer. Não sei que amanhecer qual vai ser o dia, mas você vai ter. Mas você tem que parar de fingimento, orar com honestidade. E aí, faça que nem os apóstolos, os discípulos aqui. Abrace a dependência em Deus. Abrace. Fala assim: Senhor, eu sou forte na minha fraqueza. E essa força só vem do Senhor. Abrace. Abrace é isso daí.
É você mostrar total confiança e dependência de Deus. E não é palavras bonitas, não é frases de efeito. É porque se você confiar e abraçar o dinheiro ele vai cair. Mesmo que você abrace 100 mil euros, ele vai passar pelos seus braços. Você não consegue. O máximo que a gente vai conseguir é fechar uma mão, pega aí um pouco de dinheiro. Se você quiser abraçar sua família, você não abraça todos os tios, todos os primos, todos os avós, toda mãe, pai, quem estiver vivo, você não abraça todos, você não consegue. Se você quiser abraçar a sua profissão ela não quer ser abraçada, porque ela é uma profissão, ela é seca, ela é fria, ela só está ali você prestando o serviço para receber a remuneração no início do mês. Mas quando você abraça a sua dependência em Jesus Cristo, você tem onde deitar a sua cabeça. É como você deita a cabeça na sua almofada, no seu travesseiro. É você deitar e falar assim: Senhor, que lugar macio, que lugar confortável, que lugar de confiança. Ai, eu viajei tanto por esse mundo, mas eu queria um colo, o melhor colo é Ti, Senhor. Como não chegar? É por isso que a gente fica assim, diante desse grito de socorro dos discípulos, dos apóstolos, a gente vê que Jesus ele vai injetar mais uma dose de fé na gente. André, calma aí, ainda não terminou? Está terminando, calma aí. Só que ele muda radicalmente como eles entendem o que é fé. Aí você vai lá, do versículo 6 ao versículo 10, Jesus, ele começa aqui algo não está no script. Se fosse no ChatGPT, no Gemini, no Gold, seja lá qual for a inteligência artificial, ele daria tudo bonitinho. Mas Jesus, ele muda. Ele muda. Porque ele está vendo no olhar, no coração dos apóstolos, ele está vendo aquela agitação. E até o pronunciar aumenta-nos a fé, não deve ter sido com tanta calma, tanta tranquilidade como eu estou falando aqui. Deve ter falado: aumenta-nos a fé, Senhor. E aí Jesus fala assim: ao que o Senhor respondeu? Quando eles falaram: aumenta-nos a fé. Ao que o Senhor respondeu? Versículo de 6 a 10, tá, Mari? Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta moreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Versículo 7. Qual de vocês, tendo o servo ocupado na lavoura ou em guardar o gado, lhe dirá quando ele voltar do campo: venha agora mesmo e sente-se à mesa? Versículo 8. Não é verdade que, ao contrário, lhe dirá: prepare o meu jantar, apronte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Depois você pode comer e beber? Será que ele, versículo 9, será que ele terá de agradecer ao servo por ter feito o que lhe havia ordenado? Versículo 10. Assim também vocês, depois de terem feito tudo o que lhes for ordenado, digam: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos ou devíamos fazer. Vocês estão vendo aqui no ponto 4 a natureza da fé. Você está vendo o seguinte aqui: Jesus ele muda, ele vira o contexto da sociedade greco-romana, ele muda totalmente. Ele não está aqui falando o seguinte: olha, vocês estão vendo o grão de mostarda? O grão de mostarda é uma sementinha, um grãozinho tão pequeno, tão insignificante, que não faz sentido nenhum. Você não tem força naquilo tudo, não tem, o tamanho dele não importa. É a mesma situação. Muitas vezes, para a gente se aproximar de Deus, para que a gente possa perdoar, para que a gente possa ter esse momento com Deus de ser imagem e semelhança do Filho amado, a gente acha que a gente tem que ter uma fé gigantesca, uma fé grande. E nós cristãos, a gente erra muitas vezes,
como assim erramos? Porque a gente fala assim, que grande homem de Deus, que grande mulher de Deus, que fé que essas pessoas têm. Opa! Jesus está falando assim, não importa o tamanho. Vocês estão preocupados com o tamanho. Vocês estão preocupados com o que está à vista das pessoas. O que eles fazem? Eles fazem meu nome. Eles curam, eles expulsam. Eles fazem sinais e prodígios por causa do meu nome. É pelo meu poder. O poder é meu. A autoridade é minha. É isso que Jesus está tentando ensinar para eles. Que o grãozinho não vale nada. É a mesma situação que acontece. Você já viu o interruptor de energia da sua casa? Que chega ali, você carrega, mete o dedo e ligou ou desligou? Já viu? Para você ligar e desligar, primeira pergunta. A mão precisa ser grande ou pequena para ligar ou desligar? Não, não precisa. Qualquer tamanho. Até uma criancinha ela pode ir lá e fazer esse procedimento. Ela precisa ser branca, preta ou amarela para ligar ou desligar? Não. Ela precisa ser gorda, magra, esbelta, seja qual for o sinônimo que você vai utilizar para ligar ou desligar? Não. Então, ela precisa ser rica, pobre? Não. A única situação, você precisa ser muito forte, um halterofilista, ginásio na veia, ou você precisa ser aquela pessoa bem mirrada, que não tem força para lá? Não. Na verdade, é você só chegar ali e fez isso. Quando você fez, independente do jeito que você fez, você está conectando o interruptor a uma energia. Você está canalizando a uma energia. E essa energia está ligada a uma usina. Coloque na cabeça. Na hora que você vai lá e conversa com Deus, fala com Deus, você não está independente do tamanho da sua fé, seja ela pequena, seja ela média, seja ela grande. Você está conectando ao solo. O solo que é importante, que é o próprio Deus. É Ele que vai fazer frutificar essa semente. É a semente do perdão, é a semente do amor, é da misericórdia, da bondade, da empatia, da benignidade, da longanimidade, do domínio próprio. E a gente muitas vezes quer achar que quando eu faço a maior força, eu sou estou cheio de fé. E não é isso. E aí Jesus, ele muda radicalmente novamente. Que ele dá continuidade, ele fala assim, pode você estar no servo ocupado. Ele continua aqui, ele fala o seguinte, olha, o servo, quanto mais ele trabalha para a sociedade, mais ele quer ser reconhecido, mais ele quer ser aplaudido, mais ele quer ter as benesses do seu Senhor. No reino de Deus, não existe isso. No reino de Deus, vocês são servos inúteis. Vocês só estão fazendo por que vocês estão obedecendo. Eu estou mandando. É uma ordem que eu faço. Eu sou Senhor. Eu não estou aqui para trazer glória para vocês. Eu não estou aqui para reconhecer o quanto vocês estão em devoção a mim, têm um coração piedoso a mim. Não. Aqui é vocês que têm que reconhecer que eu sou o Senhor. Eu que tenho que ser engrandecido e vocês têm que ser diminuídos. Aí você pensa, André, que loucura! Que loucura! Você já viu a chave do seu carro? Já, né? Essas chaves mais novas são aquelas chaves que a gente chama no Brasil de chave canivete. Que está assim fechadinha, aí você carrega no botão ou aperta o botão e faz assim, ó. Pim! Aí, você já viu que a chave bonita, a principal, ela é bonita, é a chave canivete. Faz assim. As que estão saindo agora, a segunda chave, que essa chave é cara, ela tem um valor. A segunda chave é uma chave fina agora. Praticamente é só aquela parte prata, cinzenta. É bem fininha. Eu trabalho com carros novos todos os dias. Mercedes, Peugeot, Citroën,
Volvo. Então eu vejo todas as vezes. Está lá, a chave bem fininha. Se o seu carro, você esqueceu a chave, perdeu a chave, mas você pegou a chave reserva. A chave principal é a bonita, né? Você pega, tá? Tem um monte de botão, ela ilumina, faz um monte de coisa. Tem uns até agora, uns carros lá chega pra gente, você passa até pelo para-brisa assim e abre as portas. Abre os retrovisores, abre as portas, faz tudo. Abre os vidros. Você perdeu aquela chave. Você pegou a chave reserva. Quando você meter na ignição e você girar para dar partida, ela vai funcionar sim ou não? Sim. O tamanho dela influenciou alguma coisa na energia do motor? Não. Então, é isso que Deus está falando aqui para mim e para você. Independente se sua fé é pequena, se sua fé é média, se sua fé é grande, o motor sou eu. Quem é acionado é eu. Eu que faço. A energia é minha. O poder é meu. Então, para de ficar colocando pessoas grandes demais. Deus é grande. Deus é poderoso. Deus é criador de todas as coisas. Então, a gente tem que ser humilde. A gente tem que ter essa natureza de humildade. Saber que tudo que a gente faz é porque nós somos servos inúteis. E aí, a gente vê lá. André, aplicação. Como sempre, a gente aplica. Então, a gente tem que obedecer sempre no pequeno, que a gente só quer obedecer no grande. Igrejas mega, 300, 400, 1000 pessoas. Não, é no pequeno. Olha que felicidade. E se não tivesse, que nem um dia, estava demorando as pessoas chegar aqui, e eu assim para Deus, Senhor, que bom, voltei no meu templo lá de Lagoa Santa, onde eu pregava para a Luana. Muitas vezes ela sentada na cadeirinha lá na frente, a gente cantava os louvores, pregava para ela, e aí dava ensinamento, pregava, a gente orava, intercedia, vinha aquelas pessoas para orar, mas não entrava na igreja, mas voltei àquele tempo. E você acha que eu estava triste? Não, estava feliz, exuberante, alegre, regozijante, louvando a Deus, como a gente leu aqui no Salmo 150, louvem a Deus do jeito que vocês puderem, porque Deus tem que ser elogiado, Deus tem que ser elogiado o tempo todo. Você está respirando? Você está vivo? Então louva a Deus, se alegre. Por que você está triste? Você está abatido a minha alma? Se alegra, levanta a cabeça, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a gente tem que agradar a Deus pela fé, seja pequena, média ou grande. E aí o ponto 5, Jesus começa, eu não vou ler porque é muito grande, o tempo já correu. Ponto 5 é o retrato da fé em ação. Aí você vai ver do versículo 11, você pode colocar aqui, tá, Maria? Pode colocar do versículo 11 ao versículo 19. Vocês vão lembrar a cura dos 10 leprosos. Vocês lembram? Lembram. Se não lembram, vocês vão com uma pincelada, um resumão, como a gente fala, né? Os professores falam no Brasil para concurso público, vamos fazer um resumão antes da prova, aqui, o que vai cair. Então é isso, os 10 leprosos. Então Jesus vai e ele, no meio dessa situação toda, ele cura os 10 leprosos. 9 vão embora e volta um somente. Só volta um. E esse um é um estrangeiro, Samaria. Então esse estrangeiro, ele volta e cai aos pés do Senhor, eu parafraseando aqui, ele cai aos pés do Senhor em agradecimento, em reconhecimento dessa situação toda, da cura dele. E aí você vê o seguinte, quando você observa, Jesus está ensinando nessa situação que tem um caminho da obediência, mas tem um caminho da gratidão. Por isso que quando fala, aumenta-nos a fé, e Jesus ele vai discorrendo o que é fé, o tamanho de fé, perdoar e tantas outras coisas, ele está ensinando o seguinte, olha, a sociedade aí fora, ela só nos ensina o seguinte, que você só agradece se precisar, você só agradece se a pessoa estiver na sua frente, você só agradece hoje até muito mais frio. Hoje pelo WhatsApp, você só coloca lá, obrigado, e manda um joinha, um likezinho, né? E aí,
nessa situação, Jesus está mostrando o seguinte: você recebeu a bênção, o fôlego de vida, de uma família, de um emprego, da própria presença do próprio Deus tão poderoso e tão pessoal na sua vida. Volta, se ajoelha, cai aos pés de Jesus e agradeça. Essa é a diferença, muitas vezes, que a gente fala tanto de Natal. Natal é tão belo, é tão bonito, que é perdão para lá, perdão para cá, é cabaz para cá, prenda para lá, é tanta coisa bonita. Mas você já prestou atenção que a gente só agradece a pessoa que nos deu um presente, agradece, obrigado, aquele obrigado, às vezes com um sorriso amarelo. Eu falo isso porque minha mãe tinha muita mania de dar meia ou cueca. E aí todo ano era a mesma coisa. Ele dizia, obrigado, mãe, para não deixá-la triste. Mas, na verdade, você tem que prestar atenção que aquela pessoa que tirou aquele tempo para ir ou no shopping, ou para fazer alguma coisa, seja às vezes uma bique, uma caneta, ele tirou aquele tempo, o que ele tinha de mais importante, ou aquele valor que ele tinha ali, foi lá e comprou, lembrou de você. A gente agradece pelo presente e não agradece pela vida, em amor àquela pessoa. É a mesma coisa com Cristo. A gente só agradece a Cristo só pelas benesses que Ele pode fazer. Me dá um carro, me dá uma casa, me dá um telemóvel, me dá uma profissão, me dá uma família, me dá um casamento, me dá tudo, me dá. E quantas vezes a gente para agradecer? Por isso que os discípulos estão aqui. Aumenta-nos a fé. Porque é difícil a gente parar e fazer o nosso devocional e na hora do devocional falar assim: Jesus, hoje eu não vou falar nenhuma frase com me dá. Eu vou falar todas as frases em elogiar e agradecer a tua presença em mim. Porque eu te amo. Porque eu sou grato. E aí você fala assim: André, para finalizar agora, o ponto 6. E aí você vê que Jesus, ele vai lá, ele não termina só nessa situação que ele fala. O samaritano, o estrangeiro, voltou para agradecer. Ele fala assim, e lhe disse, levante-se e vá, a sua fé salvou você. Esse salvou aqui significa resgatado. Aquela pessoa que foi tomada por completo. Você não tem mais dívida nenhuma. Você está limpo. Os outros estão limpos? Estão limpos. Eles estão limpos. Eles só queriam a solução do problema deles. Só aquilo. Mas, na verdade, eu estou dando mais para você. Quer dizer, não só para você, André, estou dando para você também no século XXI. Estou dando para cada um que está sentado e para uma pessoa que vai assistir no futuro essa pregação. Eu estou dando o dom mais belo, mais perfeito, mais amor infinito, misericordioso, que é a graça salvadora. É um chamado mesmo. É Jesus falando assim, olha, o problema da lepra física é um problema que isso pode ser resolvido pelo médico. Mas o problema da lepra espiritual, que é o pecado, que é o ódio, que é a falta de amor, que é a vingança, que é essas guerras loucas, isso daí, só tem um que tem essa palavra, só tem um que tem essa frase, só tem um que pode mudar o sentido todo dessa sociedade, só tem um, Jesus Cristo. Por isso que ele fala, ele disse, levante-se e vá, fala para todo mundo que você hoje é uma pessoa salva, uma pessoa que tem uma reconciliação com Deus Pai. Você hoje é amigo de Deus. Você é filho de Deus. Se isso não é profundo para mim, para você, aí a gente pega o século XXI
E aí a gente vê a deturpação que está no meio evangélico, ou no meio cristão hoje. As pessoas querendo só conhecimento. As pessoas só falando para si mesmo. E as pessoas não vivem o que o evangelho ensina. É você se doar pelo próximo. Não é você viver para si. É você viver para o próximo. Mas eu preciso viver para mim. Mas se você vive para você, então fique na sociedade. Não envergonhe um testemunho mau, onde você tem, ou de repente você, tem afastado as pessoas de Cristo. Cristo quer pessoas que dão um belo, um bom testemunho. Ah, mas eu não consigo perdoar. Se você não consegue perdoar, então se junta ao CUT, se junta ao Trump, se junta a todos esses grandes reis que acham que tem todo o poder, até o próprio Zelensky. Se junta a eles. Mas se você quer ter o mesmo perdão, o mesmo dom que Jesus, que o próprio Deus nos fez perdoando, se aproxima dele. Se você fala, aumenta-nos a fé, as circunstâncias estão difíceis, abraça a dependência. Porque se você falar assim, não, eu consigo, eu sou dono da minha vida, você é dono da sua vida, vai lá no Instagram, no TikTok e no YouTube. Tem um monte deles ensinando isso. Mas Jesus está falando, abraça, vem me abraçar. E aí você vai ter, vitória. E vitória é força. E aí se você fala assim, André, mas essa situação da natureza da fé, eu quero ter fé grande. Se você quer ter fé grande, é bom falar também. Olhe para o sol, olhe para a lua. Tem lua minguante, lua cheia, lua nova, lua nascente, seja qual for. Vai lá e adore ela, porque ela vai ter todos os tamanhos que você quiser. Para Jesus, independe do tamanho da sua fé, mas depende de quanto você vai se aproximar dele. E aí, se você falar assim, André, mas o retrato da minha fé em ação é muito limitada. É limitada porque de repente você está olhando lá para fora e está querendo reconhecimento. Você está querendo olhar e falar assim, olha, está tudo top, eu quero reconhecimento. No reino de Deus, Jesus está falando, olha, eu nunca vou te dar reconhecimento. Nunca. Porque quem tem que ser glorificado sou eu. E aí você vai falar também, André, é difícil de agradecer, porque eu nunca aprendi com a minha família a agradecer. Eu sempre levei a pancada, e nunca recebi um ensinamento de agradecimento. Como eu posso agradecer a alguém que nem eu vejo? Aí tem a diferença. Se você precisa ver alguém para agradecer, então você não é de Jesus. Porque maravilhados, bem-aventurados, top, são aqueles que não viram Jesus e creram. E aí se você fala assim, André, mas eu consigo me salvar, eu consigo salvar a mim mesmo. Olha, Jesus está fazendo um grande convite. Você não consegue salvar a si mesmo. Só eu que tenho palavra de vida eterna. Só eu que posso falar, a tua fé te salvou. E só eu que vou falar na hora que você se apresentar diante de mim e falar, eu curei, eu expulsei, eu preguei, eu fiz tudo em teu nome. Ele pode falar duas situações. Aparta-te de mim, que eu não vos conheço. Ele pode falar, filho, filha, entre e saboreie esse banquete. Sente na mesa do Pai. O anfitrião te convida. Qual que você quer? Se você está no seu limite, não fique mais no limite. Se jogue nos braços de Jesus. Coloque a cabeça no braço dele, que é a melhor almofada, e chore, e chore. Ele vai secar cada lágrima. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por esse momento tão especial que foi o culto ao Senhor. Muito obrigado por esse momento tão especial que é estar diante do Senhor, ter o Senhor nas nossas vidas, um Deus tão grande, tão poderoso, tão inigualável, de repente, aos nossos olhos físicos, inatingível. Mas é um Deus tão íntimo, tão pessoal,
tão amoroso, tão justo, e essa palavra tão bonita que ela permeia o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, o nosso racional, que se chama graça. Obrigado, Jesus. Como não te agradecer todos os dias de nossas vidas? Estamos aqui sentados, estamos em pé, estamos respirando, estamos aqui louvando a Ti, elogiando ao Deus Supremo, ao Deus dos deuses, o Rei dos reis, o médico dos médicos, o Senhor dos senhores, o general dos generais. Como não te agradecer? Eu não quero pedir nada, Senhor. Tu sabes cada coração que está aqui, em relação à doença, em relação ao emprego, em relação à faculdade, em relação a curso, em relação à família, em relação ao dinheiro, em relação a tudo, Senhor. O Senhor sabe cada coração. Então agora, cada um está falando contigo, que já está agradecendo que o Senhor está escutando as nossas orações, e ao mesmo tempo estamos falando: Senhor, aumenta-nos a fé. Muito obrigado por Senhor ser um Deus que nos escuta, um Deus que sonda o nosso coração, que está ali o tempo todo, ouvindo cada clamor angustiado, e o Senhor tem acalmado o nosso coração, tem trazido a paz que excede todo entendimento, tem trazido a estabilidade no Senhor. Que a nossa fraqueza, Senhor, seja fortalecida na Tua força. Que essa semana seja uma semana de aumenta-nos a fé, Senhor, cheio da Tua presença, porque isso que nos importa. Isso é tudo de satisfação, de contentamento, onde mudamos o sentido da sociedade, onde a nossa cosmovisão, o olhar como nós vivemos, ele muda, e sabemos que o sentido da nossa vida não é dinheiro, não é profissão, não é família, não é nada disso, mas é Ti, Senhor Jesus. E aí temos vida em abundância, e paramos de ser reclamões, paramos de ser murmuradores, paramos de ser toda coisa ruim que essa sociedade nos ensina, e somos pessoas, imagem e semelhança de Ti, Jesus. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.